Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, essa é a quarta aula, quarto estudo da carta aos Hebreus, à luz dessa escritura sagrada. Você que não assistiu o terceiro, o segundo, o primeiro vídeo, assista para que possa ser edificado. Se inscreva neste canal, compartilhe e deixe seu like. Hoje nós vamos estar terminando do capítulo 11 até o capítulo 3, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos tomar por base Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 2, que diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vê. Neste versículo, o autor da carta aos Hebreus, ele vai nos apresentar a fé, como base firme da esperança cristã. Não é sentimento, mas uma confiança segura nas promessas de Deus, mesmo quando elas ainda não são visíveis. Pois pela fé, os antigos alcançaram bom testemunho. Neste verso, o autor mostra o resultado prático da fé. Os servos de Deus do passado foram aprovados por ele, porque viveram confiando na sua palavra. A fé nos sustenta no invisível e nos torna aprovados diante de Deus. No hebraico, fé significa emuná. Suponha que você está à deriva no alto mar. E aí você vê um tronco, e aí você segura ou agarra no tronco com toda a tua força, sabendo que a sua vida depende daquele tronco. Isso é emuná, isso é fé. Se agarrar com firmeza, se agarrar na fé em Cristo Jesus. No capítulo 11, a fé que agrada a Deus é o tema do autor. O autor, queridos irmãos e irmãs, ele define a fé como certeza das coisas que se esperam e convicção das coisas que se não vê. Em seguida, apresenta uma galeria de testemunhas que viveram pela fé, confiando nas promessas de Deus, mesmo sem vê-las plenamente cumpridas. Em Hebreus 11, ensina-nos que a fé é o meio pelo qual o justo vive, sustentado pela esperança escatológica. A fé verdadeira se manifesta em obediência, perseverança e confiança absoluta em Deus e na sua palavra. A fé enxerga o invisível e caminha sustentada pelas promessas eternas de Deus, pois a fé, ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. No capítulo 12, o autor da carta aos Hebreus vai trabalhar sobre o tema perseverança, disciplina e santidade. O autor exorta os crentes a correrem com perseverança a carreira que lhes foi proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O sofrimento é interpretado como disciplina amorosa do Pai. O capítulo afirma que a disciplina divina produz santidade e confirma a filiação. O crente é chamado a viver em reverência, lembrando que agora participa do reino de Deus, que é inabalável. Portanto, quem olha para Cristo persevera,
mesmo em meio à disciplina. No capítulo 13 da carta aos Hebreus, queridos irmãos e irmãs, o autor vai trabalhar a temática da vida cristã prática e o louvor contínuo. O autor conclui com exortações práticas sobre o amor fraternal, a pureza, a submissão espiritual e o contentamento. Cristo é apresentado como o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Hebreus 13 demonstra que a fé genuína se expressa em vida prática, serviço, louvor e fidelidade doutrinária. O sacrifício aceitável agora é o louvor e a vida dedicada totalmente a Deus. Portanto, a fé que confessa Cristo nos lábios deve honrá-lo também com testemunho de vida. Na síntese do autor, o autor nos ensina que a fé sustenta o crente na espera das promessas. Ele também nos ensina que a perseverança é fortalecida pela disciplina divina. O autor da carta aos Hebreus também nos ensina que a vida cristã se manifesta em santidade e serviço. O autor da carta aos Hebreus também nos ensina que Cristo é o centro, o fundamento e a permanência da nossa fé. Portanto, queridos irmãos, a fé que começa em Cristo se completa em uma vida de perseverança, santidade, louvor e adoração a Deus. De forma expositiva, em Hebreus 11, a fé que agradou a Deus. Em Hebreus 11, verso 1, está escrito: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Neste verso, ele nos ensina que a fé bíblica é fundamento sólido e prova interior. Ela se apoia na promessa de Deus e não nas circunstâncias visíveis. Em Hebreus capítulo 11, no versículo de número 2, está escrito: pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Neste versículo, o autor nos ensina que Deus aprovou os patriarcas não pela perfeição moral, mas pela confiança obediente que depositaram nele. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 3 está escrito: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Neste versículo, o autor da carta aos Hebreus, queridos irmãos e irmãs, nos ensina que a criação é compreendida espiritualmente. O visível procede do invisível pela palavra criadora de Deus, a saber, é Cristo Jesus. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 4, está escrito: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Neste versículo, o autor nos ensina que a fé se manifesta em adoração sincera e em oferta que nasce de um coração justo. Em Hebreus capítulo 11, no versículo de número 5, está escrito: pela fé, Enoque foi transladado. O autor nos ensina que andar com Deus é o resultado de uma fé que agrada ao Senhor. Em Hebreus capítulo 11, no versículo de número 6, está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Neste versículo, nós aprendemos que a fé reconhece quem Deus é e confia que Ele recompensa aqueles que o buscam. Em Hebreus 11,
No versículo 7 está escrito: pela fé, Noé divinamente foi instruído. Neste versículo, o autor nos ensina que a fé verdadeira gera obediência prática, mesmo quando o juízo ainda não é visível. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 8, está escrito: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Neste versículo, o autor nos ensina que a fé obedece sem exigir todas as explicações, confiando no direcionamento de Deus. Em Hebreus capítulo 11, no verso 9, está escrito: pela fé, peregrinou Abraão na terra da promessa. Neste versículo, o autor nos ensina que a fé em Deus entende que este mundo não é o destino final do povo de Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo de número 10, está escrito: porque aguardava a cidade que tem fundamentos. Neste versículo, queridos irmãos e irmãs, o autor da carta aos Hebreus nos ensina que a esperança do crente está na realidade eterna preparada por Deus em Cristo Jesus. Em Hebreus 11, verso 11, está escrito que pela fé também a própria Sara recebeu poder. Neste versículo, o autor nos ensina que a fé vence limitações humanas quando confia na fidelidade divina. Em Hebreus capítulo 11, versículo 12, está escrito: por isso também de um nasceram tantos. Neste verso nós aprendemos que Deus cumpre suas promessas, mesmo quando tudo para nós parece ser impossível. Em Hebreus, queridos irmãos e irmãs, capítulo 11, o versículo 13 está escrito: todos estes morreram na fé. Neste versículo, nós aprendemos que a fé persevera mesmo sem ver o cumprimento completo das promessas. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 14, está escrito: porque os que falam desse modo. Neste verso, nós aprendemos que a fé revela que o crente busca uma pátria celestial. Em Hebreus, capítulo 11, versículo de número 15, está escrito: e se na verdade se lembrasse. Neste verso, nós aprendemos que a fé não olha para trás com desejo de retornar. Em Hebreus 11, verso 16, está escrito: mas agora aspiram a uma pátria superior. Neste verso, nós aprendemos que Deus se agrada dos que vivem com os olhos na eternidade. Em Hebreus 11, verso 17, está escrito: pela fé, Abraão, quando posto à prova. Neste verso, nós aprendemos que a fé confia em Deus acima das próprias promessas recebidas. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 18, está escrito: do qual se lhe havia dito. Neste verso, nós aprendemos que a promessa não anula a obediência. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 19, está escrito: porque considerou que Deus era poderoso. Neste versículo, nós aprendemos que a fé crê no poder da ressurreição. Em Hebreus, capítulo de número 11, versículo 20 ao 22, está escrito: Isaac, Jacó e José abençoaram o futuro pela fé. Neste versículo, o autor nos ensina que a fé projeta esperança além da própria vida. Em Hebreus 11, do verso 23 a 29, está escrito: Moisés escolheu sofrer
como um povo de Deus. Nestes versículos nós aprendemos que a fé renuncia aos prazeres temporais em favor da eternidade. Em Hebreus 11, do verso 30 ao 31, está escrito: Jericó caiu e Raabe foi salva pela fé. Neste versículo, queridos irmãos e irmãs, ele nos ensina que a fé rompe barreiras e alcança graça. Em Hebreus 11, verso 32 ao verso 38, está escrito: heróis que venceram e outros que sofreram, dos quais o mundo não eram dignos. Nestes versículos nós aprendemos que Deus aprova tanto a fé que triunfa, quanto a fé que persevera em meio ao sofrimento. Em Hebreus capítulo 11, do verso 39 ao 40, está escrito: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho. Nestes versículos, queridos irmãos e irmãs, nós aprendemos que a promessa se aperfeiçoa em Cristo Jesus. Em Hebreus capítulo 12, verso 1, está escrito: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Neste versículo, o autor nos ensina que a vida cristã é comparada a uma corrida que exige perseverança, o abandono do pecado e o foco no propósito de Deus. Entendendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e muito melhor. Em Hebreus capítulo 12, verso 2, está escrito: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, estar assentado à direita do trono de Deus. Neste verso nós aprendemos que Cristo é o modelo supremo da nossa fé. Ele suportou a cruz por causa da glória futura. Em Hebreus 12, verso 3, está escrito: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Neste versículo nós aprendemos que contemplar o sofrimento de Cristo fortalece o crente contra o desânimo. Em Hebreus 12, verso 4, está escrito: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Neste verso, o autor nos ensina que o sofrimento dos crentes não se compara ao sacrifício extremo de Cristo. Em Hebreus, capítulo 12, verso 5. Queridos irmãos e irmãs, está escrito: e já vos esqueceste da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, e nem desmaie quando por eles for repreendido. Neste versículo, o autor nos ensina que a disciplina divina é a expressão do amor paternal de Deus Pai. Em Hebreus 12, verso 6, está escrito: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Neste verso, nós aprendemos que a correção confirma a filiação legítima. Em Hebreus 12, verso 7, está escrito: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho, pois que filho há que o pai não corrige? Neste verso aprendemos que a disciplina revela
relacionamento verdadeiro com Deus Pai. Em Hebreus, capítulo 12, verso 8, está escrito: mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornados participantes, logo sois bastardos e não filhos. Neste versículo, o autor nos ensina que a ausência de disciplina indica falta de filiação espiritual. Em Hebreus 12, verso 9, queridos irmãos e irmãs, está escrito: além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, nós respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Neste versículo, ele nos ensina que submissão ao Pai celestial conduz à verdadeira vida eterna. Em Hebreus 12, verso 10, está escrito: pois eles nos corrige por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Neste versículo, o autor nos ensina que o objetivo da disciplina de Deus para com seus filhos é a santificação. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 11, está escrito: toda disciplina com efeito, no momento, parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ou seja, toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado fruto de justiça. Neste verso, o autor nos ensina, irmãos, que a correção de Deus gera maturidade espiritual e justiça. Em Hebreus 12, verso 12, está escrito: por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos tropegos. Neste verso, nós aprendemos que Deus chama o crente a uma renovação espiritual. Em Hebreus, capítulo 12, verso 13, está escrito: e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Neste versículo, o autor nos ensina que a vida cristã deve promover restauração e cura. Em Hebreus 12, verso 14, queridos irmãos e irmãs, está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Neste versículo, o autor nos ensina que a santidade é indispensável à comunhão com Deus e à paz com todos. Em Hebreus 12, verso 15, está escrito: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Neste versículo, queridos irmãos, o autor nos ensina que a graça deve ser preservada contra a amargura e o afastamento espiritual. Em Hebreus 12, verso 16, está escrito: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Neste versículo, o autor nos ensina que Esaú ilustra o perigo de trocar valores eternos por prazeres momentâneos. Em Hebreus 12, verso 17, está escrito: pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Este verso, o autor nos ensina que algumas escolhas erradas produzem consequências irreversíveis. Em Hebreus 12, verso 18, está escrito: ora,
não tende chegado ao fogo palpável e ardente, e a escuridão e as trevas e a tempestade. Neste verso, nós aprendemos que o autor inicia o contraste entre o Sinai e o Sião. Em Hebreus 12, verso 19, está escrito: e ao cangor da trombeta e ao som de palavra tais que quantos o ouviram suplicaram que não lhes falassem mais. Neste verso nós aprendemos que a lei produziu temor e distância. Em Hebreus 12, verso 20, está escrito: pois já não suportaram o que lhe era ordenado. A santidade de Deus no Sinai revelou a incapacidade humana. Em Hebreus 12, verso 21, está escrito: na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrorizado e tremo. Neste versículo, ele nos ensina que até o mediador da lei tremeu diante da glória divina. Em Hebreus 12, verso 22, está escrito: mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo. Neste versículo, nós aprendemos que em Cristo o crente tem acesso à realidade celestial. Em Hebreus 12, verso 23, está escrito: a universal assembleia, igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Neste verso, ele nos ensina que a igreja participa da comunhão eterna com Deus por intermédio de Cristo Jesus. Em Hebreus 12, verso 24, queridos irmãos e irmãs, de forma expositiva está escrito: e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Neste verso, aprendemos que o sangue de Cristo estabelece uma reconciliação definitiva. Em Hebreus 12, verso 25, está escrito: tende cuidado, não recuseis ao que fala. Neste verso, aprendemos que rejeitar a voz de Deus traz juízo. Em Hebreus 12, verso 26, de forma expositiva, está escrito: aquele cuja voz abalou, então a terra. Neste verso, o autor nos ensina que Deus abalará tudo o que é temporário. Em Hebreus 12, 27, está escrito: ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, indica a remoção das coisas abaladas. Neste versículo, o autor nos ensina que somente o reino eterno permanecerá. Em Hebreus 12, verso 28, está escrito: por isso, recebendo nós o reino inabalável, retenhamos a graça. Neste versículo, aprendemos que a gratidão e reverência deve marcar o serviço de todo cristão. Em Hebreus 12, 29 está escrito: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Neste versículo, o autor nos ensina que a graça não elimina a santidade e o juízo de Deus. Chegamos ao capítulo 13, verso 1, que está escrito, queridos irmãos e irmãs, para já partirmos para a conclusão deste último estudo da carta aos Hebreus. Seja constante o amor fraternal. Neste versículo, queridos irmãos e irmãs, o autor nos ensina que o amor é a marca visível da fé genuína e da comunhão cristã. Em Hebreus 13, verso 2, está escrito: não negligencieis a hospitalidade, pois algum praticando-a sem o saber, acolher um anjo. Neste versículo, o autor nos ensina que a hospitalidade expressa sensibilidade espiritual e cuidado para com o nosso próximo. Em Hebreus 13, verso 3, está escrito: lembrai-vos dos presos como se estivesse preso com eles, e dos maltratados como sendo vocês mesmos também o corpo.
Neste verso, o autor da carta aos Hebreus nos ensina que a fé cristã se manifesta em empatia, compaixão e solidariedade com os que sofrem. Perdão pelo erro. Em Hebreus 13, verso 4, está escrito: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Neste versículo, o autor nos ensina que o casamento é santo e deve ser protegido pela fidelidade e pureza, sendo fiel. Em Hebreus 13, verso 5, está escrito: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Aqui nós vemos o autor revelando duas promessas: não te deixarei, nem te desampararei, diz o Senhor. O contentamento nasce da certeza da presença constante de Deus. Em Hebreus 13, verso 6, queridos irmãos e irmãs, está escrito: assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, eu não temerei, que me poderá fazer o homem. Neste verso nós aprendemos que a confiança em Deus remove o medo de qualquer circunstância. Em Hebreus 13, verso 7 está escrito: lembrai-vos dos vossos pastores, quais vos falaram a palavra de Deus, que, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Neste verso, nos explica e nos ensina que a liderança fiel deve ser honrada e limitada pelo exemplo espiritual. Em Hebreus 13, verso 8, está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O autor nos explica e nos ensina que a imutabilidade de Cristo garante uma segurança doutrinária e esperança. Em Hebreus 13, verso 9, está escrito: não vos deixei envolver por doutrinas várias e estranhas, pois bom é que o coração se fortifique com graça. Neste versículo nós aprendemos que a graça é o fundamento que protege o crente contra falsos ensinos, a saber, a palavra de Deus. Em Hebreus 13, verso 10, está escrito: possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Neste verso, queridos irmãos, o autor nos ensina que Cristo é o único e suficiente autor do novo pacto. Em Hebreus 13, 11 está escrito: pois os corpos dos animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos. Neste versículo, o autor nos ensina que o sacrifício de Cristo cumpriu e superou os rituais levíticos do Antigo Testamento. Em Hebreus 13, verso 12, está escrito: por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora da porta da cidade de Jerusalém. Isso nos ensina que a santificação é fruto direto do sacrifício de Cristo. Em Hebreus 13, 13 está escrito: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Neste verso, o autor nos ensina que seguir Cristo implica em renúncia, identificação e perseverança. É cruz. Em Hebreus 13, verso 14, está escrito: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Neste versículo, o autor aponta para o céu e para a eternidade de forma escatológica. A esperança cristã está voltada para a eternidade. Em Hebreus 13, verso 15, está escrito: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre o sacrifício de louvor. Neste versículo, nós aprendemos que o louvor contínuo é o sacrifício espiritual e aceitável a Deus.
Em Hebreus 13, verso 16, está escrito: queridos irmãos e irmãs, e não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Neste verso, o autor nos ensina que a fé se expressa em ações concretas do amor. Em Hebreus 13, verso 17, está escrito: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com ele. Neste verso está escrito que a submissão saudável promove alegria e edificação na igreja. Em Hebreus 13, verso 18, está escrito: orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência. Neste verso, o autor da carta aos Hebreus, ele nos ensina que a intercessão sustenta o ministério do cristão. Em Hebreus 13, 19, queridos irmãos, está escrito: e mais vos exorto a que assim façais, para que eu vos... Vamos repetir, perdão. Hebreus 13, 19. E mais eu vos exorto a que assim façais, para que eu vos seja restituído mais depressa. Neste verso, ele nos ensina que a comunhão espiritual fortalece os laços da igreja. Em Hebreus 13, verso 20, está escrito: ora, o Deus de paz que tornou a trazer dentre os mortos é Jesus. Neste versículo, nós aprendemos que Deus é apresentado como pastor supremo do seu povo. Em Hebreus 13, 21, está escrito: vos aperfeiçoe em todo bem para cumprirdes a sua vontade. Neste verso, o autor da carta aos Hebreus nos ensina que Deus capacita os santos para viverem de modo agradável a Ele. Em Hebreus 13, 22 está escrito: rogo-vos, irmãos, que suporteis a palavra dessa exortação. A exortação bíblica visa edificação e amadurecimento. É o que aprendemos neste versículo. Em Hebreus 13, verso 23, está escrito: sabei que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Neste verso, o autor ele nos comunica que a comunhão apostólica fortalece a fé da igreja. Em Hebreus 13, verso 24, está escrito: saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Neste verso, ele nos ensina que as saudações revelam a unidade e o amor cristão. Em verso 13, verso 25, está escrito: a graça seja com todos vocês. A graça encerra a epístola como fundamento da vida cristã. Queridos irmãos, peço perdão pelo erro aí de pronúncia, pois não tem edição nesse vídeo. Você possa deixar o seu like, se inscrever, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo nos conceda sabedoria e nos ilumine pelo poder da sua palavra. Até o próximo vídeo.